Muito bom dia. É um grande privilégio e um prazer especial neste momento poder estar com você aí, querido amigo, prezada irmã, cara amiga. É bom podermos estar juntos neste momento. Esta é já a nossa quarta reflexão espiritual sobre a temática de credos de esperança. Iniciámos isto há alguns dias atrás e temos tido ao longo destas últimas semanas alguns momentos de estudo da Palavra de Deus, onde temos analisado promessas bíblicas que são efetivamente certezas tão sérias e tão profundas de que Deus cumprirá as suas garantias de esperança, que nós podemos certamente ter nestas promessas, nestas lindas garantias que o Senhor nos dá, a certeza de que Ele não abandonará nem os seus filhos, nem o seu povo. Temos vivido naturalmente tempos difíceis. Todos nós estamos conscientes de que este último ano foi, sem dúvida, um período profundamente marcante na vida de cada um e, sobretudo, na história da humanidade. Contudo, a verdade é que quando olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber que não estamos sozinhos, que não fomos abandonados e que simplesmente estamos acompanhados pelo grande Deus, pelo Criador e mantenedor deste planeta e o Redentor da humanidade. É por esta razão, querido amigo, que podemos efetivamente falar de esperança, não como uma expectativa de que alguma coisa corra bem no futuro, de que as coisas eventualmente melhorem, mas como algo que efetivamente é real e que pode ser vivido desde já na sua vida e na minha vida também, como uma certeza, como uma garantia. Contudo, hoje fala-se muito de esperança. E quando se fala de esperança, muitas vezes parece ouvir as pessoas referindo esta palavra ou citando esta ideia, como se estivessem de alguma forma querendo dizer a si mesmas que alguma coisa vai melhorar e que estas circunstâncias haverão de passar. É como se de alguma forma as pessoas estivessem a falar de si para si mesmas, tentando se acalentar, tentando reforçar a ideia de que isto que de mal estamos a viver poderá passar e poderá voltar novamente a raiar nos horizontes da história da humanidade a esperança de um sol brilhante, de um futuro promissor. Contudo, queridos amigos, quando olhamos para as circunstâncias, podemos com alguma amargura rir-nos ao vermos, por exemplo, um desenho de um arco-íris pintado no papel com uma frase embaixo a dizer vai ficar tudo bem. Vemos isto em muitas janelas, em muitos lugares. Acabou por se tornar uma marca da expectativa do ser humano de que as coisas possam efetivamente melhorar. Mas a verdade é que um ano depois e quase 17 mil mortes no nosso país, a verdade é que para muitas pessoas a esperança tornou-se numa palavra vazia, sem sentido, sem significado. Poderemos pensar, por exemplo, naqueles muitos milhares de pessoas que perderam empregos, alguns que estão a passar por situações, em termos materiais, verdadeiramente dolorosas, muitos outros que faliram ou que estão em situação de insolvência. Para estas pessoas, falar de esperança pode ser uma realidade tão distante, quase como se estivéssemos a referir uma ingênua história infantil. Querido amigo, você e eu, como cristãos, como pessoas que acreditamos na seriedade da palavra de Deus, somos chamados a ser mensageiros de esperança. E é na palavra de Deus que nós encontramos a materialização destas garantias, destas promessas, onde o Senhor nos recorda que no meio das dificuldades, no meio das tempestades, sempre existe a garantia de que as coisas efetivamente vão ser transformadas a uma realidade muito melhor do que aquela que nós podemos sonhar. Costuma-se dizer que o verde é a cor da esperança. Mas, na realidade, quando vemos, por exemplo, no meio de um cenário todo ele enegrecido por uma queimada ou por um incêndio, quando vemos o verde do broto de uma planta que emerge no meio das cinzas,
Efetivamente, isto nos lembra que a vida pode se regenerar. Quando nós, ao final de um longo inverno cinzento e escuro, vemos as árvores novamente a brotarem com o verde das novas folhas, podemos efetivamente ver nisso a evidência da renovação da vida e do regenerar das oportunidades. Contudo, querido irmão e prezado amigo, na Bíblia, o verde não é efetivamente a cor da esperança, porque na realidade, quando o verde se manifesta na natureza, aí já é efetivamente a concretização desta mesma esperança. A cor da esperança não é necessariamente quando a evidência de um renascimento já está a brotar, mas a esperança é quando no meio do cinza ou no meio da negritude, nós efetivamente somos capazes de continuar a acreditar que aonde tudo é cinza, aonde tudo é escuro, realmente a palavra de Deus vai se cumprir de uma forma tão real como as palavras estão expressas na palavra de Deus. Querido amigo, você e eu somos chamados para sermos mensageiros de esperança. E nesta manhã, eu gostaria de mais uma vez ver consigo textos bíblicos que são mais do que simplesmente frases memoráveis da literatura mundial, mas que são gemas que podem se transformar em preciosas garantias de que você e eu e a humanidade ao nosso redor podemos efetivamente continuar a viver numa perspectiva de esperança. E o primeiro texto que eu gostaria de convidá-lo a vermos nesta manhã encontra-se no Evangelho de São João, no capítulo 10 e no verso 10 também. Nós vamos ler a última parte deste versículo, contudo, ali Jesus faz uma poderosa promessa em relação à razão pela qual ele veio a este mundo. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz ali Jesus, na última parte do versículo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Uma das coisas sobre as quais Jesus mais falou enquanto andou neste mundo foi, sem dúvida, sobre a vida. É como se de alguma forma Jesus tivesse vindo a este mundo para derrotar efetivamente o domínio da morte sobre a humanidade. E Jesus não veio apenas com esta intenção, ele concretizou-a, porque na sua morte e na sua ressurreição, Jesus colocou definitivamente uma pedra sobre este assunto. Mas o texto bíblico continua a ter outras eloquentes manifestações do poder e da esperança que encontramos em Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-lo, querido amigo, a procurar na sua Bíblia um outro texto memorável das Escrituras. Mateus capítulo 14, verso 27. O contexto desta história é a seguinte: Jesus tinha despedido os seus discípulos, recomendando-lhes, ordenando-lhes para que eles passassem desde uma margem do mar da Galileia para outra, e no meio desta viagem os discípulos são apanhados por uma tempestade. O mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, como também era conhecido, o lago da Galileia, frequentemente era um local onde este tipo de tempestades repentinas se formavam e criavam algumas dificuldades àqueles que estivessem, portanto, nas águas a navegar. E agora aqui a Bíblia nos diz que Jesus, caminhando sobre a água, depois de um momento de oração e de intercessão pelos seus discípulos, este mesmo Jesus, este Salvador, vai caminhando sobre as águas ao encontro deles e diz-lhes justamente as palavras que encontramos em Mateus capítulo 14, no verso 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. A doce voz de Jesus, a calma serena que transmitiam estas palavras, de alguma forma elas confrontavam-se, elas contrastavam com a fúria dos elementos da natureza que assolavam aquele lago. E, queridos amigos, talvez neste momento nós possamos ouvir com a mesma doçura e com a mesma calma as palavras de Jesus, dizendo-nos a nós mesmos também: tenham bom ânimo, tenham esperança, eu estou convosco. E que doce é efetivamente esta certeza, esta esperança de que para Deus
para Jesus, a esperança não é apenas uma expectativa, mas é algo real, algo que se manifesta de uma forma presencial na vida daqueles que estão dispostos a caminhar junto com Jesus, a fazer do Mestre Jesus Cristo o Senhor da sua vida e o companheiro da sua jornada para o céu. Mas ainda quero convidá-lo a ver mais alguns textos bíblicos fantásticos na palavra do Senhor. Vamos voltar novamente ao Evangelho de João e agora ao capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14, e nós vamos ler particularmente os versos 26, 27 e depois também os versos 26 e 27. Portanto, estes dois versículos, peço desculpa, no verso 26, Jesus está a falar aos seus discípulos a respeito da iminente vinda do Consolador. E então diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Queridos amigos, já vamos ler o verso 27, mas reparem aqui interessantemente o que Jesus diz. O Espírito Santo nos haveria de recordar, ou melhor, o Espírito Santo nos fará recordar, porque Ele já está entre nós, Ele já está atuando de forma muito clara entre os seguidores de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos fará recordar todas as coisas que Jesus tinha dito. Todas as promessas que o Senhor fez, Ele nos faz efetivamente recordar. Querido amigo, quando você no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, no meio de uma tempestade da sua vida, consegue ouvir no próprio timbre da sua voz os pensamentos lhe, de alguma forma, recordar uma promessa bíblica da proteção de Deus, da paz do Senhor, ou da garantia que Deus dá de que você será amparado e fortalecido no meio das dificuldades, acredite, esta efetivamente é a ação do Espírito Santo na sua mente. Cada vez que somos recordados a respeito de uma promessa de Deus, cada vez que os nossos olhos repousam sobre uma promessa divina nas Escrituras, é o Espírito Santo quem nos está a conduzir, quem nos está de alguma forma a orientar para que a nossa fé não vacile, para que a nossa força não se abata, para que o nosso espírito não desanime. E, querido amigo, a verdade é justamente esta: Deus, através do Espírito Santo, está a trabalhar junto daqueles que realmente buscam a orientação de Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas nestes últimos meses, nestas últimas semanas, preocupadas com o recebimento do poder do Espírito Santo na sua vida. Tenho encontrado pessoas humildes e honestamente buscando o batismo do Espírito Santo na sua existência, na sua vida religiosa. E, queridos amigos, se para mais nada servisse esta pandemia, que não fosse para nos fazer sentir a necessidade de nos aproximarmos de Deus, por isso só já seria um motivo de honra e glória ao nome de Deus. Mas veja o que o verso 27 diz. Jesus afirma: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Reparem, queridos, que Deus nos fala a respeito da sua paz como algo diferente do que o mundo e a humanidade estão disponíveis para entender. A paz de Deus não é a ausência de guerra. A paz de Deus não é viver no meio de um período de clara e florescente prosperidade material e cultural. A paz de Deus não é viver num mundo asséptico, onde não há doenças e onde ninguém nunca fica enfermo. A paz de Deus manifesta-se no meio das tempestades. A paz de Deus manifesta-se nos lugares mais sombrios da história da Terra ou nos momentos mais difíceis da história da humanidade. Contudo, esta paz que o mundo não consegue entender, ela está presente no coração daqueles que, mesmo no meio das tempestades, estão a sentir as consequências dos problemas, mas que, ainda assim, estão serenos, estão tranquilos. Paz, a paz verdadeira é quando você não tem dinheiro para cobrir as contas até ao final do mês e ainda assim está sereno. Paz é quando um pai
ou uma mãe estão junto ao leito de doença do seu filho, e mesmo sem saberem quais os recursos que a ciência possa ter para curar aquela criança ou aquele filho, ainda assim estão serenos. Paz é o que sente uma pessoa que, mesmo depois de abrir aquele fatídico envelope onde está escrito de forma muito clara um decreto de morte com o resultado de um exame, onde você é identificado como tendo alguma doença incurável, mas ainda assim, diante da morte, você é capaz de sentir tranquilidade e serenidade. Isto é a paz celestial. Esta é a paz da qual Jesus falava. Esta é a paz na qual cada um de nós pode viver e pode, permitam-me aqui a analogia, pode positivamente contagiar outras pessoas com a mesma serenidade e com a mesma segurança que vem dos céus. É por esta razão, queridos amigos, que cada um de nós é chamado para ser um mensageiro de paz e de esperança. No mesmo capítulo 14, nós encontramos as famosas palavras de Jesus que estão logo no iniciozinho de João, capítulo 14. O verso 1, 2 e 3 diz, muitos cristãos conhecem estas palavras de cor, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se encha de angústia o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora aqui, querido amigo, pense de uma forma lúcida, de uma forma razoável. Quando Jesus veio a este mundo, todos nós como cristãos sabemos que Cristo veio ao mundo para morrer por nós, para nos salvar. Só que a realidade é que nós continuamos a ficar doentes, continuamos a envelhecer e continuamos a morrer. Geração após geração tem sucumbido diante da morte e, inevitavelmente, temos enterrado aqueles que nos antecedem na estrada geracional da existência da humanidade. Mas a verdade é esta, é que Jesus veio ao mundo para nos salvar e para nos salvar, sobretudo, das consequências do pecado e salvar da morte. Então, a pergunta que fica talvez na nossa mente e que honestamente nós nos fazemos é se Jesus veio para nos salvar, por que ainda estamos a adoecer? Por que ainda estamos a envelhecer? Por que ainda vivemos num mundo onde a tristeza parece ser a regra e não a exceção? Por que ainda continuamos a enterrar os nossos queridos na expectativa de que um dia nós mesmos também vamos ser sepultados? Bem, isto só faz sentido quando pensamos que Jesus haverá de voltar uma segunda vez para, efetivamente, pôr um ponto final na história do pecado. E, queridos amigos, é neste contexto que gostaria de lançar a todos aqueles que neste momento escutam esta mensagem. Não é a palavra do pastor Rui Bastos, mas sim um desafio que da parte de Deus o Senhor quer colocar diante de você. Lembro-me quando era criança que eu tinha uma forma muito peculiar de reagir aos desafios. Bastava um colega meu dizer, tu não és homem nem és nada se não subires a esta árvore. E eu ainda que me esgadanhasse todo, daí a pouco estava no alto da árvore. Alguém dizia, tu não és homem se não te atirares desta pedra abaixo, se não fores capaz de saltar daqui abaixo. E como passei boa parte da minha infância na Beira Alta, ali existiam muitos penedos e muitas pedras altas onde nós facilmente podíamos provar a nossa masculinidade e a nossa bravura, saltando e pulando, metendo-nos muitas vezes em desafios que faziam exasperar as nossas mães. Mas a realidade, queridos amigos, é que nós muitas vezes nesta necessidade de provarmos, de autoafirmarmos a nossa identidade, estamos dispostos a enfrentar desafios. Mas o Senhor quer nos colocar um desafio. Na verdade, 3 desafios. Ele quer nos, de alguma forma, convidar a desafios que não vão simplesmente ser a nossa maneira de nos autoafirmarmos, mas que podem também, de alguma forma, ajudar-nos a construir de uma maneira muito sólida
a nossa própria espiritualidade e a fazer-nos crescer de uma maneira muito significativa na nossa própria experiência religiosa. Gostaria de lhe propor, querido irmão e prezado amigo, um primeiro desafio que consiste no seguinte. Amanhã estarão aqui algumas pessoas que vão preparar alguns packs de pequenos materiais, tais como revistas e como folhetos, para que possam ser distribuídos. Eu tenho aqui alguns destes materiais e queria lhe mostrar estes materiais. Nós temos nas nossas livrarias revistas que têm sido publicadas ao longo dos últimos meses e dos últimos anos. Se você olhar para o material que tem sido produzido, tem percebido que muitas vezes tem títulos relacionados com esperança. Interessantemente, os nossos escritores e as nossas editoras têm muitas vezes lançado materiais que têm que ver com esta temática, que hoje certamente é de grande necessidade para a sociedade em geral. Nós vamos estar amanhã aqui justamente a colocar algum deste material à sua disposição. Folhetos, como alguns daqueles que certamente você já conhece e que você tem tido a oportunidade de distribuir. Mensagens como mensagens poderosas a respeito da forma como Deus realmente pode ser a solução para o problema do pecado, para as angústias em que vivemos. Mas temos também livros. E estes materiais estarão, querido amigo, a partir de amanhã, apesar de continuarmos a ter as nossas igrejas encerradas às programações presenciais, mas nós teremos estes materiais disponíveis. E como é que isto vai ser? Basicamente vai ser o seguinte, estaremos amanhã, mais ou menos naquele horário em que muitas famílias saem para fazer as suas compras, para poderem efetivamente fazer o abastecimento das suas despensas. Entre as 10 e as 11h30, mais ou menos, nós vamos abrir a porta principal da igreja e vamos ter ali um sistema mais ou menos de drive-in ou drive-thru para que as pessoas possam passar e possam receber os materiais. Vão estar embalados, vão estar preparados para que você possa pegar estes materiais, levar para casa. Nós vamos estar a trabalhar também com todo o cuidado, com desinfecção, com luvas, para que não haja, enfim, nenhum perigo de estarmos efetivamente a transmitir algo que, enfim, não seja tão saudável e tão bom. Mas estaremos amanhã disponíveis para entregar este material. Vamos deixar preparado para que nos próximos dias todas as pessoas que quiserem possam também efetivamente pedir estes materiais. Se alguém disser assim, olha, mas eu não tenho como ir amanhã, domingo, dia 7 de março, eu não tenho como ir à igreja de Setúbal para pegar o material. Ok, muito bem, pedimos a gentileza que faça o seguinte, deixe indicação no chat da igreja para que nós possamos, para que eu, como pastor desta igreja, possa ir até à sua casa e levar o material que você precisar. Muitos dos irmãos têm o número de telefone do seu pastor. Por favor, liguem para mim. Digam, pastor, eu gostaria de ter um determinado número de revistas. Eu queria preparar um conjunto de materiais para entregar aos meus vizinhos. Por favor, traga-me à minha casa. Eu terei todo o gosto em ir até à sua casa e deixar-lhe este material junto de si para que o possa distribuir. Existem certamente muitos vizinhos seus que estão a passar por lutas e por dificuldades. Pessoas a quem a leitura de uma revista ou de um texto bíblico ou de um livro como aqueles que nós aqui apresentamos poderão certamente ser como água em terra seca, como água num deserto. E acredite, querido amigo e irmão, muitas vezes tenho ouvido pessoas dizerem, pastor, mas eu não tenho jeito para dar estudos bíblicos, ou eu não sei falar às outras pessoas, eu não sou capaz de pregar. Ok, você pode não ser capaz de pregar, mas você pode fazer como André, que quando encontrou com Natanael, lhe disse simplesmente, vem e vê.
Na realidade, muitas vezes, aquilo que nós precisamos dizer às outras pessoas não é exatamente nada de extraordinário. É simplesmente estarmos dispostos a testemunhar aquilo que temos vivido. Às vezes pode ser simplesmente o colocar uma revista nas mãos de alguém, numa caixa de correio, oferecer um folheto ou o que quer que seja. Há uns anos atrás ouvi a história de um senhor que, sentindo-se impelido em fazer trabalho missionário, confrontava-se com a sua própria timidez e a quase incapacidade paralisante de dizer às outras pessoas aquilo em que ele acreditava da palavra de Deus. E então este homem desenvolveu uma estratégia muito honesta com o Senhor, que consistia basicamente em deixar livros em todos os lugares onde ele tinha a oportunidade de parar por alguns instantes. Estava sempre com um livro na mão e então dizia ele, algum tempo mais tarde, que tinha se tornado especialista, entre aspas, em esquecer livros em salas de esperas de aeroporto, em locais de repartições públicas ou em locais onde ele, por exemplo, estivesse por algum tempo à espera do que quer que fosse. Querido amigo, você e eu podemos efetivamente não ter os tais dons espirituais que imaginamos que algumas pessoas possam ter, mas nós podemos efetivamente fazer de uma forma simples, através da distribuição de literatura, podemos deixar mensagens profundamente eloquentes a respeito daquilo que o Evangelho tem para nós. Sabe, deixe-me fazer aqui, ainda no contexto deste primeiro desafio, deixe-me fazer-lhe aqui uma análise de circunstâncias. Quando nós olhamos para o tempo em que estamos a viver, tenho por vezes conversado com pessoas que dizem: está difícil de nós, enfim, continuarmos a vida de igreja porque a pandemia nos mantém afastados, estamos a viver, enfim, tempos de reclusão, quase que obrigatória. Mas pense bem, será que nós, como cristãos, estamos impedidos de fazer aquilo que até há algum tempo atrás nós fazíamos? Porque, veja bem, nós podemos continuar a distribuir literatura religiosa. Estamos em situação de pandemia, mas podemos continuar a distribuir literatura religiosa. Nós podemos continuar a convidar as pessoas a virem às atividades da igreja. É verdade que não há atividades presenciais, mas nós podemos convidar as pessoas, através dos meios telemáticos, a poderem assistir às programações muito mais facilmente, até no conforto das suas próprias casas. Nós podemos continuar a visitar as pessoas, não presencialmente, mas podemos fazê-lo através do telefone, através da internet. Nós podemos fazer visitas telefónicas, por exemplo. Podemos orar com as pessoas. Podemos continuar a partilhar com elas textos bíblicos e mensagens de esperança. O que quer dizer, querido amigo, que na realidade, muito daquilo que nós fazíamos anteriormente, nós podemos continuar a fazê-lo. Nós podemos continuar a dar estudos bíblicos. Não o fazemos na casa das pessoas, mas podemos fazê-lo através justamente de plataformas de teleconferência ou de transmissões, como por exemplo Zoom e outras plataformas que existam, e passo aqui, não estou a fazer divulgação nem comercial a nenhuma instituição ou nenhuma plataforma, mas a realidade, queridos amigos, é que este tempo que temos estado a viver nos ajudou a reinventarmos-nos e a encontrarmos novas soluções que nos permitem continuar não só a cumprir a missão e a obra, mas continuamos com mais opções a fazer efetivamente aquilo que o Senhor pediu de nós. Por esta razão, então, o que nós percebemos é que, apesar da pandemia, nós não estamos, de alguma forma, sem oportunidade de fazer a vontade de Deus. Quer dizer que a própria pandemia nem sequer é uma desculpa para nós não estarmos efetivamente a partilhar com outros a mensagem de esperança que o Senhor colocou nas nossas mãos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Tenho tido a oportunidade de estudar a Bíblia com muitas pessoas ao longo destes últimos meses de pandemia. E tive a grata satisfação, ao longo destas últimas semanas, de ver muitas destas pessoas responderem de forma muito positiva ao Senhor, manifestando o seu desejo para o batismo. Só falta termos as condições físicas e sanitárias para podermos voltar aqui e podermos batizar estas pessoas que estão com o seu coração ansioso para se unirem a Jesus. Isto para dizer, querido amigo, que na realidade você e eu podemos realmente continuar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou a realizar.
Mas deixe-me colocar-lhe um segundo desafio aqui também. Amanhã você pode passar, como dizíamos aqui, entre as 10 e as 11h30 para recolher a quantidade de material evangelístico que você quer levar. Mas poderá alguém dizer assim, mas eu gostaria de outros materiais que talvez amanhã não estejam disponíveis. Pois muito bem, vamos encomendar. Fale conosco, nós vamos ter a oportunidade de estar aqui também para tomar nota dos seus pedidos. Se alguém quiser estudos bíblicos, se alguém precisar de outros materiais, livros, outro tipo de material, estaremos aqui disponíveis para conseguir estes materiais e colocá-los, portanto, à sua disposição. Amanhã, nos próximos dias, através dos meios de comunicação que a nossa igreja tem ao dispor, faça-nos chegar os seus pedidos, faça-nos chegar a sua encomenda e nós trataremos, portanto, de encontrar uma solução para pôr este material, estas sementes de esperança nas suas mãos, para que você as espalhe como um semeador que da parte de Deus possa levar efetivamente a esperança e a mensagem do céu aos seus vizinhos, aos seus amigos, às pessoas com quem você convive. E queria ainda deixar consigo, da parte do Senhor, um terceiro desafio. Este desafio faz parte de uma série de 5, pequenas formações, 5 pequenos workshops. Certamente já está disponível em rodapé, nesta transmissão, uma informação sobre um workshop que nós vamos estar a desenvolver justamente para pessoas que desejam no seu coração serem mensageiros de esperança. Hoje estamos a ter a primeira formação, amanhã teremos a segunda e depois, sequencialmente, em mais 3 segundas-feiras, de forma muito curta, entre as 8 e as 8h40, ou às 8h30, mais ou menos, entre as 8 e as 8h30, nós vamos ter ali, portanto, uma pequena formaçãozinha, um momento bem compacto. Eu sei que todos nós estamos muito ocupados, todos nós temos muita coisa a fazer, mas a segunda-feira dia 8, segunda-feira dia 15 e dia 22, nós vamos ter esta pequena formação de 30, 40 minutos, em que você, por meio de uma ligação de Zoom, pode efetivamente ver alguns temas relacionados sobre como nós podemos partilhar com outros, de uma forma muito específica, a mensagem do Evangelho, tornando-nos instrutores bíblicos. Muitas vezes encontro pessoas que me dizem, com honestidade, pastor, eu não sei dar estudos bíblicos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa muito simples. Dar estudos bíblicos é alguma coisa que está no DNA de cada cristão. Nós damos estudos bíblicos de muitas formas e podemos fazê-lo de muitas maneiras. Por isso, acredite, Deus pode fazer de você uma pessoa hábil e habilitada para dar estudos bíblicos. Você pode ser, sem dúvida, um mensageiro de esperança. Eu sei que certamente muitos daqueles que nos estão a assistir aqui já são mensageiros de esperança por convicção, por identidade própria. Contudo, há aqui uma questão importante. Eu também sei que existem muitos irmãos que ainda não foram de alguma forma introduzidos a esta fantástica experiência de se transformarem em mensageiros de esperança. E deixe-me dizer-lhe, querido amigo, que quando nós tomamos tempo para orar, estamos a fazer algo muito bom. Quando nós estudamos a palavra de Deus, estamos a fazer algo excelente para o nosso crescimento espiritual. Mas ler a Bíblia e orar, além de ser indispensável, mas isto não tem, diríamos assim, o seu verdadeiro efeito e impacto quando não é consubstanciado por uma experiência de testemunho. Aquele que só ora e que só estuda a Bíblia, mais tarde ou mais cedo perceberá que a sua espiritualidade haverá de ficar mortiça e sem sentido. E talvez alguém esteja a dizer, mas pastor, é verdade que só orar e ler a Bíblia não é bom? É excelente. Contudo, você precisa transbordar aquilo que você obtiver através da experiência da oração e através da experiência do estudo bíblico. Porque se não partilhar isso com outras pessoas, será como um mar morto, que apenas recebe água e a única maneira da água sair do mar morto é efetivamente através da evaporação. E o que acontece é que este lago, com uma profundidade de cerca de 400 metros abaixo do nível do mar,
Este lago é o lugar onde provavelmente existe a maior concentração de sal no nosso planeta. Porquê? Porque a água entra e não sai. Existem muitos cristãos que acabam por viver uma experiência religiosa extremamente intensa, mas que acaba por ser semelhante à do Mar Morto. Porque ouvem bons sermões, partilham, diríamos assim, imensos estudos bíblicos, fazem parte de montes de grupos de estudo da Bíblia e de oração, mas depois, quando se trata de pôr em prática todo aquele alimento espiritual que obtiveram, o que é que acontece? Continuam vivendo as práticas religiosas como se elas de alguma forma parecessem ter um fim em si mesma, mas que acabam por não se materializar na forma de transpiração destes mesmos valores, desta mesma mensagem a outras pessoas. Por isso, querido amigo, quero convidá-lo da parte do Senhor a que esteja disponível para se envolver em partilhar com outras pessoas o Evangelho, a mensagem de esperança, as promessas magníficas que o Senhor nos faz. Nós, amanhã, no culto evangelístico das 18 horas, vamos ter uma segunda mensagem dentro desta temática, como partilhar a mensagem de esperança, como partilhar a esperança com outras pessoas. E depois, nas segundas-feiras seguintes, 8, 15 e 22, estaremos novamente reunidos para uma breve formação sobre estas questões. Queria deixar consigo, querido irmão e prezado amigo, estes desafios, estes projetos que da parte do Senhor estão também ao seu alcance. Mas ainda gostaria de partilhar consigo mais um texto bíblico que encontramos no Evangelho de João também, no capítulo 12, no verso 32. Em João capítulo 12, verso 32, Jesus a certa altura disse o seguinte: "E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim." O fato de Jesus Cristo ter sido, portanto, crucificado, a Bíblia nos mostra, através das palavras de Jesus Cristo, que este ato derradeiro de Cristo de se entregar em favor da humanidade haveria de criar um tal efeito atraente e um magnetismo espiritual sobre a humanidade que efetivamente haveria de atrair a Ele todos aqueles que estivessem com a sua consciência disponível para serem impactados pela salvação em Jesus. Contudo, prezados e queridos amigos, você e eu somos também responsáveis por erguer Jesus diante do mundo. Nós erguemo-lo quando partilhamos com outras pessoas a mensagem do Evangelho. Nós erguemos Jesus diante do mundo quando nós vivemos a mensagem do Evangelho. Nós erguemos Jesus diante do mundo quando, através de atos de bondade e uma experiência de paz no nosso coração, nós anunciamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós erguemos Jesus diante do mundo desta forma, quando nos portamos como verdadeiros discípulos de Jesus. E por falarmos em discípulos de Jesus, gostaria de convidá-lo a irmos a Atos capítulo 1, o verso 8, que é justamente o último versículo que vamos ler na meditação desta manhã. Atos capítulo 1, verso 8, e diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e até a Samaria, e até aos confins da terra." Repare, querido irmão e amigo, que o Espírito Santo, ao descer sobre a humanidade, haveria de se manifestar, ao descer sobre os discípulos, haveria de se manifestar na forma de uma capacitação para que eles se tornassem verdadeiras testemunhas de Jesus. E eu não vou cansá-los com muita argumentação sobre este sentido, mas basta nós percebermos uma coisa simples e interessante que encontramos no livro de Atos. Sempre que os cristãos oravam, sempre que a igreja estava unida orando e o Espírito Santo era derramado, imediatamente o que acontecia a seguir era o quê? Era estas mesmas pessoas saíam para pregar. Nós encontramos isto em Atos 2, encontramos isto em Atos capítulo 4, quando depois da prisão de
Pedro e de João, ao eles regressarem, o povo orou e a Bíblia nos diz que eles, cheios do Espírito Santo, saíram para anunciar a palavra. Encontramos isto em Atos 8, encontramos isto em Atos 10, encontramos isto em Atos 19. Sempre que o Espírito Santo era derramado, o que é que havia? Havia pregação da palavra, havia manifestação do Evangelho, havia um espalhar da semente da esperança ao mundo que estava ao redor. Por isso, querido amigo, você e eu somos convidados, somos desafiados da parte do Senhor, a, movidos pela ação do Espírito Santo, podermos nós mesmos também, a experimentarmos a doce alegria de partilharmos com os outros a mensagem de esperança que o Senhor pôs em nossas mãos. Seja você as mãos ajudadoras do Senhor. Seja você as mãos do semeador que espalham a semente. Aceite este desafio e viva o cristianismo como uma experiência tão real como talvez até agora você não tenha vivido. O Senhor pode fazer de você e de cada um de nós mensageiros de esperança. Que Deus o abençoe, que o Senhor o fortaleça e principalmente que Deus lhe traga de forma muito clara o cumprimento de cada uma das promessas na sua própria vida também. É a minha oração. Amém.